Tá aí aquela introdução que a gente não cansa de ver. Essa introdução que é extremamente famosa. Street Fighter 2. Todo mundo gosta, todo mundo se agrada. E tá aí na Street Fighter 2 a versão do MS-DOS. Que eu acho que é interessante trazer pra cá. Eu não vejo ninguém falando dessa versão. Primeiro a gente vai ter que ir aqui nas opções. Porque ele é criado, né, pra você jogar no DOS, no computador, então os comandos são em teclado. A gente vai habilitar aqui o joystick. Pronto, já temos o joystick habilitado. Facilita um bocado a vida da gente, né? Jogar jogo de luta no teclado é meio ruim. E vamos começar, Game Start. O DOS tinha essa coisa, né, de... Pra evitar pirataria, vamos dizer assim, né? Você tinha o manual do jogo e você tinha que colocar o que era pedido que você consultava no manual. Aqui a gente vai colocar qualquer coisa que já vai, né? Não precisa mais disso como antigamente. E vamos escolher o Dalsim, que se alguém viu meus vídeos antigos, os vídeos de Street Fighter, eu sofro um pouquinho no Dalsim, aqui a gente vai usar o Dalsim. E eu achei melhor usar o Dalsim nessa versão, carregando com disquete, né? Isso é interessante também, que tem muita gente hoje que não sabe que os jogos antigamente eram gravados no disquete, né? Tem a galera que acha que já é de CD, DVD e agora Blu-ray, né? E até os cartuchos. Mas antes, né? Bem antes eram disquetes. A gente tinha até alguns jogos tinham vários disquetes, né? Que o jogo era muito grande, então em um disquete só não caberia. Eu acho que isso é interessante, né? Até uma curiosidade pra galera que não sabe. E aqui o que acontece? Esse jogo, minha nossa senhora, o que foi isso que a Chun-Li fez ali? Ainda ficou tonto. Eu acho que eu vou perder essa aí, hein? Deu uma pelada aí, minha filha, pelo amor de Deus. Esse jogo, o que acontece? Ele pode ser um pouco complicado, porque você tem que entender os comandos. Ele tem esse pequeno problema pra quem for jogar hoje em dia, né? Porque, como eu falei, é um jogo do DOS. E se você jogar no joystick, os joysticks de antigamente, eles não eram como os joysticks de hoje, que tem 355.500 botões, né? Os joysticks eles eram bem mais limitados. Se você pegar uma imagem de um joystick antigo, você vai ver que a quantidade de botões é bem menor. Mesmo que um teclado tenha 300 botões aí, quando você for jogar no joystick, ele tem suas limitações. Então, a gente não tem, por exemplo, a gente tá acostumado, né? Em Street Fighter, por exemplo, a ter 6 botões, sabe? Um murro forte, murro fraco, murro médio. A mesma coisa com os chutes, chute forte, chute fraco e chute médio. Então a gente tem toda essa definição que facilita muito a jogabilidade e tal. Aqui a gente não tem isso. E aí que vem a parte que eu disse que a gente tem que se acostumar com os comandos. Porque aqui a gente tem um botão só de ação, sabe? Fora o direcional é um botão. Quando no muito, 2. Então, porque na verdade nesse joystick aqui, quando a gente configura, a gente tem 2 botões, mas os dois fazem a mesma coisa. Então eu resumo como um botão só. E o que a gente tem que fazer é entender como é que esses comandos foram programados. Porque é aquela coisa, quando você ataca com o direcional para trás, você tem um golpe, quando você ataca com ele para frente é outro. E aí vem aquela coisa, direcional segurando para cima, você dá um chute diferente, ou com ele para baixo já é outro chute, outro soco. Então você tem que começar a entender como é que funcionam esses comandos, né, que pode ser muito complicado para algumas pessoas, e saber executar, sabe? Porque assim, muitas vezes, é claro, eu vou tentar fazer uma coisa e ele vai fazer outra. Mas, por exemplo, eu já tenho mais noção com o Dalsim do que com outros personagens, sabe? Essa rasteira mesmo, pronto, eu já sei como fazer essa rasteira. Quando eu quero que um chute saia alto, também eu sei. Então são coisas assim que já facilita. Com outros personagens eu não consegui ter esse não vou dizer domínio, porque eu realmente não tenho um domínio. Mas eu tive mais dificuldades, sabe? Usando, por exemplo, um Ken ou um Ryu, eu não consegui executar Hadouken, Shoryukens e tal. Eu não faço ideia de como é que faz nessa versão. Também com o Dalsim eu não consegui soltar golpes. É normal. Isso é normal. Até porque eu não tenho experiência com esse jogo, né? Mas é assim mesmo. A gente vai entendendo como é que a gente consegue usar os chutes e os murros comuns, né? E aí a gente vai se virando. Até porque a dificuldade dessa versão, eu notei que ela é um pouco menor do que as outras, como por exemplo a do Mega e do Super Nintendo, né, que são as mais conhecidas.
Só que eu acho interessante trazer essa versão aqui, porque quando a gente vê gameplay, as gameplays dos canais, a gente sempre vê as versões mais comuns, né? Que a gente já conhece. Então tem muita gameplay do World Warrior, que é o primeiro, né? Que é aquele do Super Nintendo, e do Special Edition, que é o do Mega Drive. Inclusive eu fiz esses vídeos também. Os 2 primeiros vídeos do meu Street Fighter são dessas 2 versões. E aí, quando a gente sai dessas 2 versões, a gente sempre cai o Super Street Fighter do Super Nintendo e o Turbo, né? Então, assim, são as versões mais conhecidas e geralmente são do Mega e do Super, né? A gente não sai dessa seara, né? Vamos dizer assim. Daí eu achei interessante trazer uma gameplay do MS-DOS até pra conhecer como é que foi essa versão. E eu acho ela bonita. Eu acho que ela não deve muito para o arcade, né? É até bem fiel, os personagens são grandes, os movimentos são bons. O que atrapalha é justamente essa questão dos comandos, né? Que não é culpa da produção, né? Sei lá, da Capcom e tal. É mais as limitações do sistema mesmo, que a gente sabe que é bem limitado se a gente comparar com outros, né? E outra coisa que me incomoda muito, que isso aí realmente me incomoda de verdade, são os pulos, né? Que esse jogo tem aqueles pulos de lua, sabe? Que você vai pular e o pulo sai muito alto e muito devagar, como se você estivesse pulando na lua. Isso aí realmente eu acho que dá uma atrapalhada. Eu não consigo me acostumar quando jogos de luta tem esses pulos, né? E tem alguns até mais modernos que tem assim, eu acho que já vai do jogo mesmo. Nesse caso aqui não é que vai do jogo, né? Não é uma coisa que é pensada para o jogo, é a limitação mesmo. Fora que quando você arremessa os personagens, tem os agarrões, né? Quando você arremessa ele, você fica parado. Você tem que esperar o personagem cair e levantar. Até lá o seu personagem fica travado. Não que vai fazer uma diferença assim, que o inimigo não vai conseguir te atingir porque ele tá caindo, né? Mas meio que, sei lá, incomoda, sabe? Você tá com o personagem parado sem poder, sei lá, pular pra trás, por exemplo. Porque às vezes a gente tem esse instinto, né? De usou uma arremessão, vamos pular pra trás já pra... Olha isso aí. Zangief, como você preferir, ele é meio complicado, né? Porque assim, não é muito bom você deixar ele te agarrar, porque ele deu o quê? 2 golpes em mim, foi a metade do HP aí. É triste isso aí, viu? Zangief é tenso. Eu acho que toda versão que o Zangief te pega, ele vai fazer isso, né? É aquele personagem que é ótimo pra você não deixar ele chegar perto. Só que ele chega, né? Ele é meio teimoso. Aí eu tô dando 350 golpes, não tirou metade do que aqueles 2 golpes que tiraram de mim, né? Aí morre logo aí, facilita a minha vida. E é isso, eu acho interessante trazer a versão do DOS. Conhecer, né? Porque não é aquela versão que a gente vai jogar sempre, que a gente vai querer estar sempre rejogando, porque tem versões bem melhores, é claro. Mas é interessante a gente saber que ele existiu. Eu que registrar até um vídeo aqui e conferir, né? Eu acho que é válido fazer isso, sabe? É uma coisa que eu acho que já deu pra notar há muito tempo, desde o começo do jogo, é que a musiquinha vai ficar aí pro resto da vida. Eu não sei se é a emulação do DOS que eu tô usando, mas não tem sons, né, dos ataques, nem dos golpes mesmo, né? Você não tem o som dos murros, dos chutes. Fica meio vazio, né, nessa questão. Os ataques, os nomes dos golpes eu até entendo, mas seria legal se tivesse os murros, né, os sons, né? Eu sei que o Street Fighter do Master System também é assim. Não tem sons além das musiquinhas, né? Mas faz falta, é a questão de limitação. No caso do Master eu sei que é limitação, né? Nesse caso aqui, eu realmente não sei se é a limitação da versão ou se é a emulação mesmo. Se alguém souber essa resposta aí, eu ficaria muito grato, porque eu fiquei curioso agora. Porque a gente sabe que o DOS tem essas coisas também, né? Da gente ter que mexer nas configurações, não do jogo, mas do próprio DOS, né? Porque tem as placas de vídeo, as placas de som e tal, os speakers e tal. Então a gente tem que ter uma noção. Eu não tenho noção nenhuma disso. Eu emulo do jeito que dá. Então pode ser que tenha como mexer na placa de som do que seria a versão original do DOS, né? E aí você teria o som da musiquinha e dos golpes, né? Então eu realmente não saberia responder isso. Mas é meio que uma teoria, né? Pois é. E a musiquinha, ok, 2, 3 músicas só, né? Que vão ficar desde o começo do jogo até o final. Pode encher o saco, pode. Isso é chato pra caramba.
Eu acho bem chatinho, mas é o que tem, né? A gente vai fazer o quê? E agora a gente vai lutar contra quem, que eu nem prestei atenção ali. Vamos. Demora um pouquinho, né, pra carregar. É um load que ele é meio demorado. Contra o Ken, né? Outra coisa que eu acho interessante, que eu não sei se deu pra perceber no começo do jogo, né, quando apareceu a abertura. Acredito que não. Mas esse Street Fighter 2, ele é só Street Fighter 2, né? Porque quando a gente tem as versões saindo, né? O arcade mesmo é o World Warrior, que é o World Warrior que saiu para o Super Nintendo, não tem pro Mega Drive, a não ser os hackers, né? Tem alguns hackers. E aí quando você vai pro Mega tem o Special Edition, tem o Turbo e tal, essas coisas. Né? New Generation, né? Sempre tem um subtítulo, né? Até outras versões mesmo, até o, sei lá, Street Fighter Alpha, o Street Fighter Zero sempre tem algum subtítulo, Warrior's Dreams e por aí vai. Street Fighter 3 também tem isso. A primeira versão é tipo tem um subtítulo e aí você tem outras versões com outros subtítulos. Essa do 2 é só Street Fighter 2. Isso eu achei diferente, né? Porque não tem um subtítulo. Pelo menos no jogo, você só vê o Street Fighter 2 puro na segunda fase bônus. A lerdeza desse jogo, nossa, foi parar lá embaixo. A lerdeza desse jogo fica bem evidente nessa fase bônus, né? Que o certo são 20 barris. Meu Deus do céu. E aqui só dá tempo de aparecer 5 ou 6, sabe? Pelo menos da outra vez que eu joguei só dava pra aparecer 5 ou 6. Agora tá aparecendo mais. Mas enfim, eu acho que não chega a aparecer os 20. E é isso, como eu tava falando, o nome, o Street Fighter 2, fica Street Fighter 2 puro, né? Não tem um subtítulo aqui, como a gente vê na tela de título, né? No início do jogo. Porém, se você olhar a capinha do lado, não apareceu 20 barris, mas é isso. Se você olhar a barrinha do lado, que tem aí que eu sempre coloco a capinha, que eu sempre coloco a capa do jogo, né? Tem um subtítulo na capa do jogo, mas ele é meio que um subtítulo mais pra uma chamada, né? Não sei se vai dar pra ler, mas foi a capa que eu achei dessa versão do 2. Ele tem Street Fighter 2, embaixo tem um subtítulo, e esse subtítulo, pelo que eu vi, ele não serve como subtítulo da versão. É mais aquela, sabe, chamada de filme, quando você tem o título de um filme pra você chamar a atenção de alguém pra comprar ou alugar em época de locadora, né? Sempre tinha que ter esse subtítulo. Hoje a gente tem alguns subtítulos pra você assistir, né? Que te fazem querer ir no cinema e tal, ou assistir na Netflix. Me parece mais um subtítulo desse do que uma versão, então eu acredito que não seja um subtítulo da versão como um Special Edition. É mais esse subtítulo de chamar a atenção e fazer você querer comprar para o DOS, né? Para quem tinha nas antigas o DOS. O DOS é interessante porque ele tem muito jogo que ficou preso nele, né? Que a gente não... Sei lá, porque assim, o DOS ele é até meio complicadinho de emular. Até para emular ele você tem que ter uma noção básica de como é que funcionava, né? Coisa que eu não tenho. Então a emulação que eu uso não é a emulação que é mais conhecida, né? Que é o DOSBox. Que você tem que saber como é que mexer e tal. Eu tentei e realmente não dá certo. Pra mim não dá certo. Eu não tenho experiência com DOS mesmo, né? Na época que o DOS estava em alta, eu era muito novo. E quando eu fui ter computador demorou pra caramba. Então... E o DOS já tava morto quando eu comecei a ter o meu primeiro computador, sabe? Então não tenho noção nenhuma. A emulação que eu uso, ele já tá pronto, já tá todo configurado, então o jeito que for, vai. Eu só vou aceitando. E aqui a gente já chegou nos 4 generais, né? Os 4 subchefes. Que é Balrog, Vega, Sagat, e aí... Na verdade são 3 subchefes e o quarto é o Bison, né? Bora, morre aí. Esse Balrog, ele dá muito trabalho, né, nas outras versões. Mas aqui tá mais tranquilo. Na verdade, todos os lutadores estão mais tranquilos, né? Eu tenho a impressão que essa versão ela é mais fácil do que as outras. Possivelmente pelas limitações, né? Eu acho que o que vai dificultar essa versão é essa questão que eu falei dos comandos. Que você tem que entender como é que funcionam os comandos. Isso aqui dá uma atrapalhada. Mas fora isso, olha a Perfecta. Mas fora isso, me parece que os inimigos estão mais fáceis de serem derrotados, né? Isso é bom. Até porque ficaria meio injusto você ter um comando que você não consegue dominar e os personagens fossem difíceis pra caramba. Tá aí o terror da galera, Vega. Aqui a gente não vai precisar
fazer o esquema que eu ensinei nas dois outros gameplays, né? Porque motivos óbvios. Mas é isso. Dá pra matar o Vega mais tranquilamente. Apesar de que ele dá umas apeladinhas aqui também. Eu acho que Vega, ele tem esse problema de que pode ser a versão que você jogar, pode ser o Street Fighter que você jogar, isso indo além dos Street Fighter 2, né? Colocando qualquer outro Street Fighter que ele apareça, até jogos crossovers e tal, onde o Vega aparecer, ele é apelão. Ele é meio chatão, né? Ele é o terror de muita gente. Tem gente que eu vejo que joga bem até o Street Fighter, mas chega no Vega, chora. É sempre assim. Consegui matar ele, do Perfect, eu acho. Não prestei atenção. Não, vai começar a avacalhação. Eu sabia. Quando ele começa a subir a grade... Ó, de novo. Começou. É isso, o Vega pode ser a versão que for. Ele vai dar uma dessa de... Não vamos usar palavrões aqui, vamos nos conter, que eu falo muito palavrão. Mas matou. Graças a Deus passamos do Vega. E agora é o Sagat, né? Sagat, ele... Ah não, agora é o fase bônus, né? Mas o Sagat, ele... Nossa senhora, eu dei um carrinho, foi pro outro lado. O Sagat, ele tem esse problema de... Pelo menos nas outras versões, ele avacalha com aqueles golpes, né? Que é por cima e por baixo. E aí você tem que ter a noção de pular na hora certa e abaixar na hora certa, né? Aqui a gente não precisa disso, né? A gente consegue... matar ele sem isso, até porque seria sacanagem demais dos programadores fazerem isso, porque, como eu disse, um pulo não ajuda. Será que é possível que nem esse bônus eu vou conseguir? Meu Deus, então assim, ajuda aí, meu filho. Tá, essa foi a gameplay que eu não consegui vencer nenhum dos bônus. Triste isso, lamentável, mas tá, tem a diferença que também não aparece as fotos, né, dos subchefes, né, no mapa, que é comum aparecer, nesse não aparece. Mas é isso, como eu tava falando, a programação talvez teve pena da gente e o Sagat não tá tão avacalhado a ponto da gente ter que ter noção de quando pular e quando abaixar, né? Facilita a nossa vida, apesar que agora ele já começou ali a... Só porque eu tava te elogiando, Sagat, faça isso não. Morre logo, isso aí. Olha aí, quando na vida você vai conseguir fazer isso com o Sagat no primeiro jogo do Super Nintendo, por exemplo, no World Warriors? Nunca, jamais. É impossível. Se você começar com isso, ele vai te moer na porrada e você vai chorar. Só isso. Aqui a gente já pode, com Dalsin só se esticando. Olha aí, que nojento. Morreu. Um chute na cara. É isso aí, é assim que você tem que morrer mesmo, cara. Eu irei meditar e destruir você, algo assim, por aí. Chegamos no chefe final, né? Bison. É isso aí. Chegamos nele, carrega mais um pouquinho. É bonito, né? Um disquete azul. Eu nunca vi pessoalmente, mas é bonitinho. Enfim, vamos jogar no Bison. Chegar no Bison, né? Aquele apelão desgraçado em todas as versões. Aqui ele não tá tão apelão, mas a gente nota que tem uma certa dificuldade maior se comparado com os outros, né? Claro que não vamos dar brecha, apesar de que ele já conseguiu acertar em um Psycho Canyon ou é Psycho Crash, eu nem lembro o nome desse golpe. Acho que é Psycho Canyon. São os golpes que tiram um bocado, né? Ele me acertou pouco, mas acertou bem. Olha o HP como é que vai embora. É isso. Tá um Bison que é mais tranquilo, dada as limitações, é claro, mas quando ele te acerta, meu amigo, ele te acerta valendo, violentamente. É uns pombos aí que... só na rasteirinha aqui, morreu. Um murro na cara, tá certo. E zeramos, né? A versão do DOS. Pra quem tinha curiosidade de saber como é que eram outras versões além do Mega e do Super, tá aí a versão do DOS. Eu acho interessante a gente conhecer. Eu posso até trazer outros jogos do DOS também, que eu acho que é interessante. Tem poucas gameplays por aí. Eu posso finalmente voltar para casa e para minha família. Vou, sei lá, sair por muito tempo. Eu estive fora por muito tempo. 3 anos depois, olha o quadro lá atrás do torneio. Papai, o que é esta foto? O seu pai, este é você, pai. Não sei, não deu pra ler tudo, mas enfim, é isso. Eu acho que eu vou trazer outras versões do Street Fighter também, pode ser interessante. Umas versões que são menos conhecidas, né, que as pessoas não mostram. E também, olha aí, Street Fighter 2, só puro. E também outros jogos do DOS, que eu acho que é interessante a gente conhecer o sistema também, que são pouquíssimas coisas que tem de gameplay por aí. Eu acho que quase nada, né? Eu não lembro de gente fazendo gameplay de DOS. Mas é isso. Fica aí o registro, eu acho que é interessante a gente
lembrar que tem essas coisas, né? Aí, e lembre-se, vencedores não usam drogas. É isso aí, hein?